Amém, queridos? Hoje eu não tem como encerrar o assunto da paternidade, mas hoje eu quero, assim, fechar ele com a questão da paternidade, como Jesus entendeu a paternidade, por isso que ele venceu o mundo. Amém? Como Jesus entendeu a paternidade, ele venceu o sistema do mundo. Então, ele estava dentro do mundo, na terra, com o sistema do mundo, porém, ele não andava no sistema do mundo, ele andava no sistema do reino de Deus, dos céus, do Pai dele. Então, isso eu preciso que você entenda, porque não tem como você andar na terra e vencer o sistema da terra se você é igual ao sistema da terra. Deixa eu dizer uma coisa de novo para vocês, eu vou dizer para lá de cá. Não tem como vocês vencerem o sistema da terra se vocês andam igual. Vou falar para lá de cá agora. Não teve nenhum amém ali. Não tem como vocês vencerem o sistema da terra se vocês andarem igual ao sistema da terra. Amém. Vocês têm que fazer o contrário. O sistema da terra é um, o sistema do reino de Deus é outro. Então, eu preciso conhecer o sistema do reino de Deus. Então, eu queria falar um pouco hoje sobre isso. O nosso texto base que nós estamos, eu vou hoje citar mais uma vez, está em 1 Coríntios 4,15. Na semana passada, nós falamos sobre honrar pai e mãe. Como isso é importante. Nós tivemos um tempo de libertação aqui, que foi poderoso. E então... Esse tempo que nós tivemos de libertação, teve famílias que entrou em contato comigo e que permaneceu a semana inteira andando em cima da palavra que foi feita domingo, porque libertação é 80% educação, reeducação. Eu vou falar de novo, libertação é reeducação espiritual. Reeducação espiritual, emocional, sistema de mente. Você não é liberta até que enquanto você não tem uma mente transformada na palavra. Então, o que eu poderia dizer para você hoje? Você que teve na semana passada, acione as palavras, acione aquilo que foi despertado em você. Talvez tudo que eu falei não ocorreu na sua vida, mas entre as coisas que eu falei, alguma coisa aconteceu na sua vida. Então, você precisa, né? Eu falei sobre a desonra aos pais, honrar pai e mãe. Então, você precisa de fazer uma revisão de vida para que você possa, independente se seus pais são vivos, se já partiram, você precisa voltar e você se consertar. E isso vem de dentro para fora, não vem de fora para dentro. Libertação não é do lado de fora. Libertação é para o lado de dentro. E a primeira coisa que nós temos que ser liberto é ser liberto de achar que nós não precisamos de libertação. Porque sempre nós precisamos de libertação. Quando eu acho que eu não preciso, é aí que eu preciso. Porque quanto mais eu descer aos pés de Jesus, mas eu encontro unção. Lembre-se daquela mulher, quando ela se jogou aos pés de Jesus e o adorou, Jesus não desceu e falou para ela assim, querida filha, querida senhora, por favor, levante. Jesus falou assim, olha, vai, tua filha já está liberta. Então, quando eu desço aos pés de Jesus, eu recebo a libertação. Então, irmãos, eu quero encorajar você a andar como Jesus andou. Então, o que está escrito lá? Pois ainda que venhais a ter 10.000 tutores, em Cristo não tereis, entretanto, muitos pais. Portanto, em Cristo Jesus, eu mesmo gerei por intermédio do Evangelho. Então, você pode ter muitas pessoas que te instruem, mas elas não vão te dar destino. Porque destino é pai que dá. Uau! Porque destino é pessoa que sabe dizer não. É pessoa que dá uma chamada em você. É pessoa que às vezes dá uma bronca. Porque aquele que sempre concorda com tudo, sem nunca falar para você que está errado, é porque ele está errado também. Precisa de falar que você está errado. Precisa de falar que você precisa de voltar.
Preciso de falar que se você continuar nesse caminho, você se perde. Preciso de falar que há um abismo chama do outro abismo, que a morte chama outra morte. Preciso de falar. Então, eu quero que você se desperte para isso. Mas como Jesus venceu, né? Isso daí já foi nas outras 4 reuniões que nós tivemos, agora nós vamos dar continuidade. Abra sua Bíblia também lá em Mateus 3, de 13 a 17. Veja o que o Pai fez com Jesus na terra. É o batismo de Jesus. Então, Mateus 3, versículo de 13 a 17. Olha o que está escrito, eu quero na King James, isso. Então, Jesus veio da Galiléia ao Jordão para ser batizado por João. Jesus não tinha pecado, lembre-se disso, Jesus não tinha pecado. Jesus era 3 vezes santo, 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 santo. Ele era santo no mundo do espírito, na alma e no corpo. Por isso que é 3 vezes, tá? Por isso quando você escuta cantar música assim, não pode virar mantra, tá? Porque às vezes quando a pessoa vira um mantra, né? Santo, 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 santo. Não. É 3 vezes santo, santo, santo. 4 vezes é o número do homem, santo ou dos 4 seres viventes. Não, 4 é dos 4 seres viventes. 3 é das 3 esferas do ser humano ou do reino. O reino de Deus, o reino da terra, o reino do inferno, do abismo. 3 esferas. O homem, espírito, alma e corpo. 3 esferas. 4 seres viventes. O leão, a águia, o cordeiro e o homem. 4. 5 ministérios. Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestre. Também o tempo da graça completa-se um ciclo, uma mão, completa-se ciclo. 6, o número do homem. Deus criou todas as coisas no sexto dia. Deus formou o homem, no 7º descansou. Número 7, descanso de Deus, da criação. 6 é do homem, 7, descanso do Deus da criação. 8, novo começo, aliança, não termina. Não tem aliança. 8, aliança. 9 dons do Espírito. 10, redenção. É as 2 mãos. Levantar em mãos santas. Redenção. Não estudo numerologia, tá? Isso é revelação de Deus. Quem estuda numerologia aprende isso daí, mas do lado do maligno, da nova era. Então, mas João se recusava, justificando, sou eu quem precisa ser batizado por ti, e vens tu a mim? É uma pergunta que João fez para Jesus. O próximo, Jesus, entretanto, declarou, deixe assim, por enquanto, pois assim convém que façamos para cumprir toda a justiça, e João concordou. O 16, e sendo Jesus batizado, saiu logo da água, eis que se abriu os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba sobre ele. 17, em seguida, uma voz dos céus disse, este é meu filho amado, em quem, aqui está escrito, em quem tem muito me agrado, mas tem outras traduções que diz, em quem me alegro. Então, primeira coisa que você precisa entender, que você precisa de saber, é que Jesus não foi para o deserto porque simplesmente, ele foi para o deserto, né, tal, Satanás levou ele para o deserto. Antes de ir para o deserto, diga, antes de Deus me provar, ele vai me dar identidade. De novo, antes de Deus me provar, ele vai me dar identidade. Então, ele vai te conduzir num lugar em que não vai ser confortável. Eu não sei se você se sente confortável aqui, mas às vezes eu mesmo não me sinto. Por quê? Porque é um lugar de tratamento, é um lugar de identidade. Quem se sente confortável no hospital? Nossa, que lugar legal, nossa, maravilha. Olha essa cirurgia que cortou seu Alex, né, seu Alex?
Nossa, cortou, daí arrancou, colocou lá aquele pino, e daí agora você vai ter que andar com o negocinho, e depois você vai ter que andar com a faixa, e não pode dirigir. Quem que se sente confortável? Ninguém. Então, na igreja, nós precisamos de nos sentir desconfortáveis a respeito de nós mesmos, para que nós possamos crescer em maturidade. Uma pessoa madura ama a correção. Uma pessoa imatura odeia a correção. Odeia que alguém diga para ele que não está certo. Odeia que alguém fale para ele que ele precisa de mudanças. Odeia, porque ele é imaturo. Você já viu assim? Se eu chegar aqui, vamos supor, né, com uma pessoa, não vou falar nomes, mas chamar uma pessoa que é adulta, por exemplo, de 18, 20 anos, e ela vinha aqui com o pirulito na mão, chupando. Ai, apóstolo, falando assim, ou com a chupeta, ou usando fralda, o que você vai achar? Normal? Com 20 anos? Não, você vai pensar, ela é doente, ela está precisando de ajuda, né? Se é seu filho, nossa, você não vai... Então, mesma coisa no mundo espiritual. Tem pessoas que estão chupando pirulito ainda no mundo espiritual. Está querendo melzinho na chupeta. Mamãe e papai têm que despejar melzinho na chupeta para ela acalmar. Você já viu? Eu fazia isso com minhas filhas às vezes assim, estavam chorando, eu punha a chupeta no açúcar e punha na boca, acalmava. Não sei se acalmava, mas eu chupava a chupeta, ficava calada, para parar de chorar. Quem tem bebê aí, né? Já fica a dica. E mesma coisa no mundo espiritual. Às vezes as pessoas não querem ter. Tem gente que é muito mais difícil, sim, você ser pai. Porque para você ser pai, você precisa aprender a ser filho. E você não quer ser filho, porque filho é corrigido. Então, você encara a filiação como um terror. E hoje em dia, irmão, a gente põe na mídia, aquele negócio assim, é só ovelha ferida, pastor nenhum. Irmão, se a ovelha está ferida, se vocês acham que vocês são ovelhinha de Jesus e estão assim, meio capengando, conserta, né? Agora, tipo assim como vocês têm situações adversas, quem é pastor, quem é líder, principalmente, também tem as situações adversas. Também tenho situações para resolver, também tenho tristezas, né? Uma morte de um familiar, doença de um familiar, situações. Todo mundo sofre com isso, não é específico da ovelhinha, é da natureza humana sentir dores. Mas, veja, Deus te conduz num lugar para que você cresça espiritualmente. Tem gente que vai fugir antes. Vai bater de porta em porta, vai bater ali, vai bater não sei aonde, entendeu? E vai fazer isso, ela vai traduzir para a mocinha, ela é japonesa, né? Se vocês tivessem me avisado antes, tem que me avisar, né? Entendeu? Tem gente que... Onde que eu estava? Você viu? Eu sou ser humano, né? Me perdi agora, vendo? Cabeça de velho. Líder precisa de quê mesmo? De oração, não precisa de surra. Precisa de bater mais, explicar mais. Às vezes, irmão, a gente passa uma instrução para um líder, e é para o líder, não é para a ovelha. Diga, reunião de líder é reunião de líder, não é para a ovelha. Se fosse para a ovelha, eu fazia aqui. Mas o líder também é a ovelha. Só que o tratamento do líder precisa ser diferenciado do tratamento da ovelha. Por quê? Porque o tratamento da ovelha, ela está num processo inicial de filiação em Deus. E o tratamento do líder não pode ser igual. Seria a mesma coisa assim, você tem uma situação que você vai ao médico e o médico diz assim para você, olha, essa medicação é suficiente para você. E você toma a medicação em 7 dias, se for uma infecção leve, 7 dias de um bom antibiótico, zera ela. Mas tem
infecções que não basta a tomar os 7 dias de antibiótico, vai ter que tirar, remover, porque ela já ganhou raízes. Então, ela já entrou na corrente sanguínea, ela precisa ser removida. Então, se é feito um procedimento cirúrgico. O líder precisa de entender que ele precisa de passar por determinados procedimentos cirúrgicos, porque ele já está se preparando para ser pai. Ele não é pai, mas está se preparando para ser pai. A ovelha precisa de receber uma porção, porque está se preparando para ser filho. Ela não é filho ainda, é um talmadinho, um aprendiz. Para ser filho. Então, na medida que você pega uma pessoa, você tem que conhecer o estado dela, ou o estado, não seria o estado. O processo que ela se encontra, isso? Ela está no começo, no meio, já está mais... Então, sabe, o estágio que ela está. Porque o que acontece? Você não vai tratar uma criança igual você trata um adulto, irmãos. Aliás, diga-se de passagem, as crianças dessa igreja têm que ser mimadas, amadas. Porque elas são a próxima geração. Se nós não cuidarmos delas, não haverá líderes. Tem N igrejas fechando. Os jovens precisam ser ensinados a se apaixonar por Jesus. Senão não haverá líderes. E nós, adultos, precisamos, então, de saber se eles precisam de chupeta, mamadeira, ou se pode comer já uma picanha. Ontem a gente comeu picanha, abóbora. Vocês não comeram picanha porque não vieram. Então, veja, Deus, quando quis introduzir Jesus na terra, usou um homem e uma mulher. Usou Maria para receber o impacto da semente do Espírito Santo, mas usou um pai adotivo que assumiu a paternidade. Porque José é o pai adotivo de Jesus. Porque o pai legítimo de Jesus é Deus e Yahvé. E aí, o que nós fazemos? Nós precisamos, queridos, de entender o impacto da nova semente que foi plantada em você e em mim, através de Jesus Cristo. Precisamos de ser impactados por isso. Então, antes de Jesus ser levado pelo Espírito para ser testado, diga, Deus não prova, Deus não é prova, não tenta. Deus não tenta ninguém. Diga, Deus não tenta ninguém. Essas traduções que falam que Deus tentou é muito pobre. Eles fizeram assim um linguajar muito simplório, sem entender o aramaico, sem entender a língua hebraica. Porque a palavra Deus não tentaria. Já imaginou se Deus nos tentasse? Seria o fim, irmãos. Porque Deus conhece tudo. Seria o fim. Deus nos prova. Então, vamos lá agora para o texto que nós vamos ler, que seria Mateus 4. Mateus 4, no versículo 4. Então, a primeira direção que Jesus teve, foi do Espírito no seu ministério. Foi de ir para o deserto. Diga, primeira coisa que Deus faz com a gente quando quer colocar a gente num patamar mais alto. Sabe uma coisa, menino? Você é de azul igual eu. Deus quer te fazer um evangelista. Entendeu? E para isso, ele vai te moer. Ele vai te peneirar. Porque o diabo pediu a peneira. E Deus permite a peneira. Agora só vai depender da sua reação na peneira. Deus está em pé com você. Mas é você que vai decidir. E para ele fazer isso na sua vida, ele leva o deserto. Ele passa pelo tribulão. Sabe o que é tribulão? É aquele que moe o trigo assim. E ninguém quer isso, irmãos. Então, ninguém quer estar nessas condições. Mas olha o que diz aqui, ó, né? Então,
Deus, para poder levar Jesus ao processo de morrer pela humanidade, precisava primeiro de prová-lo para ser aprovado. Então, todo o sistema nosso que nós sofremos na terra é Deus buscando nos provar para sermos aprovados. Deus precisa confiar em nós, eu vou usar um termo assim, vocês cortam aí, por favor. É um termo, pesado, tá? Mas quando a gente está assim, em lideranças de alta lideranças, ou tipo, digamos, de grandes empresas, o papo é outro, o linguajar é outro, sabe? Ninguém fica medindo palavrinha, como que vai falar. E uma das coisas que eu aprendi quando eu estava na Votoran era a forma como o Antônio Hermínio de Moraes, ele vai deixar o diabo te convidar. Ele vai deixar o diabo te humilhar. Vai deixar. Porque o diabo humilha. Deus não. Deus busca que você se humilhe debaixo. Deus busca que você se humilhe para ele te levantar. O diabo te humilha para te massacrar, para te envergonhar. Mas, quando você leva a causa da humilhação de Satanás diante de Deus, ele transforma em exaltação. Porque Deus é perito em transformar maldição em bênção. Então, irmãos, quando eu estava nesses lugares, que lá tinha lá, tipo, né, você, pô, o cara lá responsável do Banco Central, ele não chegava assim, falando com a gente assim, não. Tá. Aguente. Você que lute para ficar no teu setor, no seu emprego. Entendeu? E na igreja, às vezes, nós ficamos correndo para um lado, correndo para o outro, porque não queremos logo ser tratados para ser filhos e logo depois de ser filho, ser pai. E lá catar aquelas pessoas perdidas. Não mais, tipo assim, pessoal, né, o médico vai fazer uma cirurgia aqui em você. Ai, meu Deus, é apendicite. Ai, meu Deus, será que eu corto a tripa? Não corto a tripa? Não, ele vai cortar sua tripa. Não vai chorar na hora. Então, nós não podemos andar por emocionalismo. E o que o Espírito Santo fez? A primeira coisa que ele fez foi direcionar Jesus para um lugar sozinho, para que ele dependesse do Pai, para que soubesse que o Pai estava presente mesmo no deserto. Porque nós temos mania de achar que Deus está presente quando está tudo bem. Deus está presente quando está tudo bem, quando não está tudo bem, quando está mais ou menos. Deus está presente. Se nós confiarmos nele, ele está presente. Então, no versículo 4, vamos lá? Mateus 4:4. Diz assim, Jesus, porém, afirmou-lhe, está escrito, mas um pouquinho no 3, por favor, para nós ver a pergunta. O tentador, quem que é o tentador dos irmãos? Satanás. Vamos ver quem que é o tentador dos irmãos? Abra a boca, por favor. Quem é o tentador dos irmãos? Está escrito lá em Apocalipse, que ele é o tentador, tá? Aproximou-se então dele e disse, se tu és o filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Olha o que é a proposta de Satanás. O pai
através do Espírito Santo, havia enviado o Filho para o deserto para ser provado. Só que, diga, só que, Jesus tinha uma identidade. Ele conhecia o Pai Celestial. Ele tinha convivido com José como homem, mas ele tinha convivido com Deus Pai como onipresente. Ele sabia de quem ele era filho original. Você tem que saber disso, meu irmão. Quando você aceita Jesus, você passa a ser filho original de Deus. Você tem o direito de chamar Deus de Pai. Então, o que Satanás falou? Olha, você é filho mesmo? Você é filho mesmo? Por que você não pega essas pedras aí e faz uns pãozinhos depois de 40 dias de jejum, né? Porque Jesus foi 40 dias de jejum, só com água. A Bíblia não diz que ele não tomou água. E no deserto tinha água para ele tomar. Olha o milagre. O deserto normalmente não tem água. Mas Jesus tinha água para tomar. Só não tinha pão para comer, porque ele estava em jejum de 40 dias. Era equivalente aos 40 anos que o povo passou no deserto, 40 dias. Então, você pode ficar 40 anos no deserto, 40 anos dentro da igreja e nunca fazer nada. Você pode ficar 40 dias e voar. 40 dias e fazer a obra. Não, estão dormindo, irmãos? Depois vocês querem ser enviados? Não vou enviar, não. Eu preciso de enviar gente que esteja ligado. Ligado no céu, na terra e embaixo da terra. Sabe, o diabo tem que ter medo de você. Ele tem que estar com o teu cartaz todo dia. Pega esse, pega esse, pega esse, pega esse. Porque senão ele vai fazer um estrago no nosso reino. O diabo tem que estar com o teu outdoor. Então, irmãos, presta atenção no que eu estou falando. Jesus foi levado, mas ele sabia de quem ele tinha nascido. Você pode ser provado, mas você precisa saber de quem você nasceu. Quem te fez nascer de novo no Espírito? Quem te recriou? Quem te deu uma nova natureza? Quem te dá uma nova mente? Quem te dá novos ouvidos? Quem te dá novos olhos? Quem te dá uma boca para profetizar? Amém? Amém? Então, você precisa saber disso. Então, o que ele falou para Jesus? Se você é filho, por que você não faz isso? Era problema para Jesus passar fome? Não. Abra sua Bíblia lá em Mateus 14, versículo 19. Jesus multiplicou os pães. Jesus podia ter multiplicado. É o mesmo Jesus, é o mesmo Espírito, o mesmo Pai. Jesus poderia no deserto ter multiplicado os pães. Olha lá, ó. E mandou que as multidões se assentassem sobre o gramado. Jesus não trabalha onde não tem ordem. E tomou então os 5 pães e os 2 peixes, números 5 pães a graça, 2 Jesus e o Espírito Santo, e olhando para o céu, pediu ao Pai, abençoou e disse em seguida, tendo partido os pães, deu aos discípulos e estes serviram a multidão. O versículo 20. Todos comeram até ficar satisfeitos e os discípulos recolheram ainda 12 cestos, cheios de pedaços de pão que sobraram. 12 é o quê? Número de governo, discípulo. Número de novo governo na terra. Novo governo na terra. 2 mais 1, 3. Você é o novo governo na terra. Você é que vai ser levado para as nações, para as cidades. Chega quem é do Senhor Jesus. Por direito de criação e direito de redenção. E Deus quer pegar você. Porque eu já falei para ele que eu estou indo embora. Ele quer pegar você. Então, ele está te conduzindo para o deserto, para o treinamento, para que você seja provado e aprovado, para que Deus possa confiar que quando surgir a maior adversidade, você não vai embora. Você vai ficar. Você vai permanecer fiel. Você vai continuar fazendo. É isso que Deus quer. Deus não está preocupado com povo, com gente, irmãos, que deixa, que larga o barco, que sai. Deus não está preocupado com isso. Não está, não.
Tem gente que fala assim, o que a senhora ora? Eu oro para que cada pessoa que esteja aqui, se não for o lugar de propósito dela aqui, que ela vá para o seu lugar de propósito. E que traga a pessoa para ocupar a cadeira dela no propósito. Por quê, irmãos? Porque pior coisa é você ficar anos fora do propósito e quando você quiser cumprir, você já está cansado, sem criatividade para cumprir o propósito. Você nem quem tem mais tempo de ter relacionamento com Deus, de buscar o Senhor. Então, eu oro para que o Senhor balance a peneira assim, tira toda a casca e só fica as sementes que é dessa casa. E aí, queridos, eu quero investir em você. O restinho da minha vida, eu quero investir em você. Eu quero fazer uma quebradeira no inferno. Se você topar, eu topo. Se você está disposto, eu estou disposto. Agora, lógico, vai ter gente de cara feia, vai ter gente que vai achar ruim, vai ter gente que vai chegar mal-humorado, vai ter gente que vai, eu não concordo com isso. Meu irmão, não é esse o sentido do negócio. O sentido do negócio é a gente, mandar flechas e dardos, levantar o escudo blindado e fazer, volta para lá, volta para lá, volta para lá. O demônio lançou, volta para lá, que tem o escudo blindado. Volta para lá, volta para lá. Setas, volta para lá. Tenho o capacete da salvação. Sou salvo nos meus pensamentos. Amém? Então, você tem que encarar essa, irmãos. Jesus não tinha problema com comida. Jesus sabia que estava sendo provado, mas sabia que tinha um pai. E pai dá destino. Agora, veja bem, a essência do deserto é a prova que você tem relacionamento com Deus. Sabe quando que a gente sabe que você... Sabe quando que eu sei que você tem relacionamento com Deus? Pergunta para mim, quando? Quando você estiver passando com tribulação e continua firme. Continua fiel. Porque, irmão, murmurador tem em tudo quanto é lugar. Você vai encontrar murmurador em tudo quanto é... Eu não vou nem falar os nomes dos locais. Em tudo quanto é lugar que você for, vai ter. Os pobres, você sempre vai ter. A presença que é difícil ter. Então, se foque na presença. Diga, foque na presença. Vale um aleluia, irmãos? Foque na presença. Foque na presença. Foque na presença. Os pobres, os murmuradores, os caluniadores, os reclamão, tudo isso você vai encontrar em qualquer lugar, na fábrica, na prefeitura, no hospital. Quando eu estava lá operada, tinha um homem que ele passava com o negócio assim, todo torto, mas feliz. E tinha uns que passavam assim. Você sempre vai ter aqueles que são felizes, independente do que estão passando. E aqueles que vão ser infelizes, independente do que estão passando. Decida ser feliz. Felicidade é uma decisão. De ter a presença de Deus e ser feliz com o que tem. Paulo fala isso. Mais uma vez te digo, seja feliz com o que você tem. Mais outra vez te digo, seja feliz com alegre-se com o que você tem. Alegre com seu pai, alegre com sua mãe, alegre com sua casa. Alegre com a sua saúde, alegre com a sua salvação, alegre com a sua pastora. Alegre porque ela fala para vocês a verdade. Alegre-se. Porque tem muita gente que não quer a verdade. Porque a verdade dói, mas transforma. Dói, mas liberta. Amém? Então, a essência que Deus queria ver Jesus agora. Jesus não estava aqui como Deus, estava como homem. Ele precisava de ser provado como homem, ele precisava sentir na carne, ele precisava sentir fome. A essência era ver o relacionamento, se ele mantinha o relacionamento. Aqui aprendemos que jamais teremos poder suficiente para cumprir o propósito do reino, se não resistir os ataques de Satanás. Jamais, queridos, você vai conseguir resistir os ataques de Satanás se você não aprender a ser filho. Filho tem submissão, filho presta contas. Filho, quem quer ter um filho aqui que não presta contas? Me arruma que eu quero libertar você hoje.
Todo pai, toda mãe quer ter um filho que preste contas. Se você é filho, você tem que aprender a prestar contas. Sabe por que você não presta conta? Porque você não é filho, você está debaixo de uma ação de rebelião, você está debaixo de ouvir vozes, você saiu, está nesse lugar aqui, ó, escutando vozes do cão, dizendo que não tem nada a ver. Tem tudo a ver. Você quer aprender a ser filho, como andar no mundo espiritual, você tem que aprender a fazer aqui na terra, porque é somente quem faz na terra que tem autoridade nos céus. O sacerdote lida com o céu, o rei lida com a terra. Você é rei e sacerdote. Lide com a terra para ter lugar no céu. Aleluia! Já tinha ouvido isso antes? Anota aí. Olha bem. Então, os ataques de Satanás sempre vai vir para testar nossa submissão a Deus. O quanto que eu sou submissa a Deus? Ele vai testar. E como que ele sabe que eu não sou submissa? Se eu falo, Jesusinho, eu contei para vocês já de uma vez, me convidaram, assim, sabe? Às vezes o Brasil tem aqueles pastores bem chique, né? Para jantar. Só que eu não sabia que o jantar era num barco. O restaurante era um barco. Assim, sabe, chicoso. E eu, Jesus, que é isso, né? Entrei lá dentro, me balançando. E aqueles garçons. E eu falei, só falta aquelas mulheres do hula dançar aqui também, né? Falei, Jesus amado. Entrei, eu não estava acostumada com coisa de pobre, irmão. Falei, que é isso? E quando chegou lá, uma mesa, irmão, uma mesa assim enorme, com taças de cristais, tanta taça, tanta colher, que o Senhor discerne qual que eu como primeiro, o que eu faço. E daí vem um garçom e serve, e o outro com a toalhinha do lado, e o outro com o paninho para secar a mão. Eu falei, Jesus, o que é isso? Estou no céu, morri? Será que eu morri? E, né, comecei a dizer, eu morrido, o que é isso? E daí a filha, a neta do dono, que mora nesse condomínio de alto padrão, que tem esse barco que é o restaurante, olhou bem para mim assim e falou assim, eu não concordo com Deus. 4 anos, irmãos. Eu, meu Deus, como assim não concordo? Por quê? Deixou morrer o meu Jesusinho. Meu Jesusinho? Que Jesusinho? É o pai que deixou matar o filho dele, o Jesusinho. Meu Jesusinho morreu. Como que ele é bom se o meu Jesusinho morreu na cruz? Se ele fosse o pai bondoso, não ia deixar meu Jesusinho morrer na cruz. E eu, ai meu Deus, e agora o que eu faço? É a neta do dono. O que eu disse? E Deus fala para mim, repreende. É Satanás te confrontando, é o espírito das águas. Eu, como assim repreender? É Dagon. É Ixumaré. Eu, meu Deus, o que eu faço? Ai, mas daí dá aquela ira santa em mim, de vez em quando, dá essas coisas em mim, sabe, irmão? Quando vocês veem eu atacada, é isso. Eu peguei, falei, está amarrado em nome de Jesus. Sai agora dessa menina. A menina deu um pulo para cima, todo mundo olhou para mim assim. E eu falei, meu Deus, é agora que você colocaram fora do barco, mas nem vou levar pela ponte lá que veio até aqui, né? Eles vão me jogar e eu vou ter que ir nadando, pensei comigo. Aí a mãe chegou e falou assim, pois é, faz mais ou menos 3 meses que ela está com essa choraminguela, desse jeito, com esse choro, dizendo, eu não concordo com Deus, meu Jesusinho, deixou matar meu Jesusinho poderia estar vivo. Eu falei, isso é demônio, expulsei o demônio da menina, sentamos na mesa e comemos. E eu fiquei pensando, Deus, como pode? Satanás se utiliza de formas estratégicas para ver a nossa fidelidade, a nossa submissão a Deus. Porque eu ali fiquei indecisa, irmãos, porque afinal de contas eu estava no barco do avô dela, comendo a comida deles, né? Sentada ali como convidada de honra, e daí o convidado de honra partir para cima do cão, na neta. Neta, você sabe, né? Que neta o vô gosta 2 vezes, né? Tudo aquilo que ele não gostou do filho, ele vai gostar do neto. Por quê? Não sei. Mas eu sei que é assim.
Entendeu? Aí eu fiquei assim, então, irmãos, essa submissão nossa, ela vai ser testada. Submissão a Deus. E para mim provar minha submissão a Deus, eu preciso ser submisso na terra. Então, tem que ser submisso às autoridades. Irmãos, eu sou completamente, entendo completamente em questão políticas, né, que existe uma batalha espiritual no Brasil, mas eu não posso me levantar contra as autoridades constituídas no Brasil, porque foi Deus que estabeleceu elas. Lembra? Leia lá no Velho Testamento, Ciro era um rei ímpio, mas que foi usado para trazer um avivamento. Você sabe quando que o avivamento vem? Quando nós somos provados e ficamos submissos. Avivamento não vem porque nós procuramos lugar de conforto. Avivamento vem quando nós estamos no lugar de desconforto. Se eu quero ser usado por Deus, eu preciso de vencer o lugar de desconforto. Deus precisa confiar em mim, que se acontecer, né, qualquer coisa, eu estou em pé, eu estou lá junto. Eu estou aqui, Senhor. Eis-me aqui. Amém? Então, você precisa aprender a ser filho. O primeiro passo de um filho no processo de amadurecimento é desenvolver, queridos, um coração amável. Eu quero ser pai de vários filhos órfãos. Eu não sou mais órfão, eu já aprendi a ser filho. Eu quero ser pai. E aí você vai pegar aquelas pessoas que ninguém acredita e vai colocar no colo. Você só não vai deixar eles tripudiar, né? Porque tem uns que vai tripudiar. Mas você vai orar por eles. Nunca desista de orar por ninguém. Nunca. O cara pode estar, sabe? Pede para os anjos do Senhor, fala, Senhor, envia teus anjos, pega esse cara e dá uma surra nele hoje. Alguém já levou alguma surra por aí? Fui eu que orei. Alguém está levando alguns contratempos aí? É eu que estou orando. Por quê? Porque é melhor você passar por algum aperto aqui na terra, mas ganhar o céu, do que você não ter aperto nenhum aqui e perder a vida eterna. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é desenvolver esse coração. Segunda tentação de Jesus. Então, vamos lá em Mateus 4, 5 a 6. Segunda tentação. Olha aqui o que falou. 4. Mateus 4, 5 e 6. Diz assim, se tu és o filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, aos anjos te dará ordens a teu respeito, com as mãos eles te sustentarão, para que jamais tropecem em pedra. Aqui, isso daqui, você acha o que é isso? O que Jesus queria? O que o diabo queria que Jesus fizesse? Vamos ver se tem alguma revelação aí. Fale para mim. O que você acha? Que com esse texto aqui, o que você acha que o diabo queria que Jesus fizesse? Se suicidasse. Suicida. Se joga daqui. Vamos ver se é filho mesmo. Não é questão de suicídio. O diabo sabia, Jesus sabia que ele tinha, e ele podia dar ordem aos anjos. Salmos 91, passado, a letra já disse que o verbo se fez carne e habitou entre nós, e na letra morta havia escrito que aos seus anjos dará ordem para quem? Para Jesus, ele estava falando. Mas pula você do monte para ver se você não cai. Por causa da lei da gravidade. Não tem como, meu irmão, minha irmã, se eu pegar esse daqui e dizer assim, não cai. Caiu. Assim é, por causa da lei da gravidade. Agora, o que eu penso, irmãos? Jesus aqui não estava tendo uma disputa de
a autoridade estava tendo o quê? Uma prova de filiação. Submissão. O que o diabo queria? O diabo queria que Jesus se jogasse. Se Jesus se jogasse, Deus Pai daria ordem aos anjos? Daria. Porque Jesus não ia morrer por suicídio, ia morrer por entrega. Diga, Jesus não morreu por suicídio. Morreu por oferta, por entrega. Por amor ao Pai. Deus nos amou e Jesus amou o Pai. Jesus amou o Pai de tal maneira que se entregou por ele. E Deus nos amou de tal maneira que entregou Jesus por nós. Vou falar de novo. Jesus amou o Pai e se entregou por amor a ele. Mas Deus nos amou e entregou Jesus por amor a nós. Jesus te ama de tal maneira. Não. Jesus amou o Pai. O Pai que te ama. De tal maneira que deu o seu irmão mais velho para morrer no seu lugar. Sem pecado. Sem mancha. Sem ruga. Sem nada. Esse homem chamado Jesus ocupou o lugar que eu e você teríamos que estar. Esse homem chamado Jesus levou 39 chibatadas. Esse homem chamado Jesus tinha no chicote pedaços de ferro, de osso, de animal, para rasgar a carne. Esse homem chamado Jesus não pôde reclamar. O vinagre que ele tomou não era o vinagre que você acha da cozinha do Marcos. O vinagre que ele tomou era o vinagre que colocava a esponja, porque naquele tempo não tinha papel higiênico, irmão. Então, sabe como que era? Era assim, o banheiro era público, não tinha banheiro nas casas. O banheiro era público. E aí, eles pegavam, molhavam na água, ou tinha uma madeira e uma esponja amarrado na ponta. Então, eles iam lá, defecavam, pegavam aquilo lá da água, balançavam assim e limpavam, assim, igual na Índia. Se você for na Índia, você não pode cumprimentar. Com qual mão? Que eu esqueci já. Essa daqui, né? Não, essa daqui que você não pode ir. A esquerda que você cumprimenta. Vocês veem, tem um treco lá que você não pode, porque esse daqui é uma mão que eles lavam o bumbum. Porque não tem papel higiênico nos lugares. Se você quiser, você tem que levar. Aí, o que acontece? Jesus estava lá na cruz. E aí, quando ele falou, tenho sede, um daqueles homens, aqueles soldados, foi até o banheiro público que tinha ali como é que é o negócio lá? Fala o nome lá da montanha, lá na... Gólgota. Exato, é. Esse daí é Gólgota. Pegou lá, tinha um banheiro público, que eles costumavam ir lá. Catou uma daquelas... bucha lá com aquele pedaço de pau, jogou vinagre, que ficava ali de molho no vinagre, tinha que lavar, né? Pegou daquele vinagre ali, que era desinfetante, e pôs na boca de Jesus. Você quer amor maior que esse? Ninguém me ama, ninguém me quer. Ninguém gosta de mim, ninguém me valoriza. Qual de vocês toparia? No banheiro ali, a gente deixar um balde cheio de vinagre, com umas madeiras, amarrar umas buchas, e quando você sentir sede, a gente ir lá e pegar e colocar na sua boca. Foi isso que aconteceu com Jesus, por amor a você, por amor ao Pai. E o Pai não se importou com isso, porque ama você. Porque ele sabia que somente o Filho poderia pagar o preço para resgatar outros filhos. Então, queridos, Salmos 91, diz o que lá em Salmos 91? Darei ordem aos teus anjos. Então, você pode colocar lá Salmos 91, por gentileza. Não, na parte que fala, darei ordem aos teus anjos. Porque aos seus anjos ele dará ordens a teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos. Abra tua Bíblia também em Mateus 26, versículo 53.
Olha só, essa não é uma tentação para cometer suicídio, é uma tentação. O diabo te tenta para ver se ele sai, se você sai de debaixo da submissão de Deus. Irmãos, tem tanta gente que o propósito era aqui, mas ele não quis se submeter e saiu. E vai ficar batendo canela aí 10, 15, 20 anos. Talvez eu vou morrer e a pessoa não cumpriu o propósito. Era só ter um pouquinho de paciência. Porque você tem que ter paciência para cumprir o propósito. Sabedoria. Olha lá. Ou imaginas tu que eu, neste momento, não poderia orar ao meu Pai e ele colocaria à minha disposição mais de 12 legiões de anjos. Isso aqui Jesus falou para Satanás. Satanás falou, se joga. Ele falou, não vou me jogar. Porque ele ainda testou, ele falou, não está escrito que se você se jogar, o Pai manda anjo para te segurar? Tá, mas eu não vou testar. Não vou tentar ou provar Deus. Você está entendendo? Então, não era... O que o diabo queria? O diabo queria que Jesus, como homem, se suicidasse. Para quebrar a submissão da divindade dele. E é isso que o Satanás faz com você, comigo, qualquer pessoa. Ele vai tentar que você faça um suicídio espiritual para que você não seja submisso a Deus. Irmãos, aconteça o que acontecer, se submete a Deus. Resista ao diabo e ele fugirá de vós. Resista. Resista, é uma questão de tempo. Ele não vai aguentar ficar muito tempo com você resistindo, não. Ele vai pular fora. Ele vai ter que sair. Pode pôr esse texto para mim, por favor? Está lá em Tiago. Sujeitai-vos à poderosa mão de Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Portanto, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Como que o diabo sai? Você gritando muito? Passando por muita libertação? Libertação, lembre-se, diga libertação. 80% é reeducação. Espiritual, emocional. E, língua. Vocês falam demais, a gente fala demais. Fala o que não deve e aquilo que deve não fala. Por isso que quem controla a língua, controla o corpo. Quem não controla a língua, se expõe. A Bíblia diz que o muito falar traz angústia para a alma. O que me perguntaram essa semana? Me fizeram uma pergunta, irmão, não me faz pergunta assim, muito assim não, tá? Que vocês recebem, porque vocês estão acostumados a fazer perguntas cretinas e receber outra resposta. Comigo não tem isso, não. Fez pergunta cretina, resposta cretina. Na altura. Por quê? Porque é só assim que você vai ser tratado, meu irmão. Senão você vai ficar, fazendo a pergunta. O que perguntaram? Perguntaram assim, eu não sei. Pergunta assim, eu vou falar, eu vou dar, irmão, posso dar o telefone de todo mundo aqui? Fazer uma lista de telefone? Todo mundo aqui? Pode dar o telefone de vocês? Pode? Porque daí aquelas pessoas que gostam de ficar sabendo a sua vida vai ligar para você. Não é verdade? Ligo para você, você é a pessoa mais interessada a responder as perguntas delas. Por que tem que ficar perguntando para um e para outro dentro da igreja? Somos lícitos? Ou então você entra lá na sala de avisos, tem o telefone de todo mundo, pergunta lá. Se é homem, vai na sala dos homens. Pergunta. Porque eu não vejo ninguém, irmão, perguntando para orar por outra pessoa. Ou fazer uma visita. Mas eu vejo um monte de gente querendo saber. Irmãos, isso é suicídio espiritual.
Você quer saber da minha vida? Pergunta para mim. Eu te conto. Não tenha vergonha. Você acha que eu sou ruim? Sou pior. Anda comigo para você ver o que eu sou. Sou muito pior do que você possa imaginar. Quem se acha bom aqui, eu vou pedir para Deus te levar. Porque aqui não é lugar de bom. Bom só é Deus. Eu estou aqui para ser transformada como você. E naquele grande dia, eu poder dizer o que Paulo falou. Combati o bom combate, guardei a fé, completei a carreira, eis aí o meu espírito. Engraçado, vocês não querem que dê o telefone de vocês, né? Se vir perguntar para mim, eu vou dar seu telefone, tá? Se vir perguntar da sua vida, eu vou dar o seu telefone. Pode ter certeza, a pessoa vai ligar para você. Quem que deu seu telefone? Apóstola Selene, você já sabe que é porque o cara está querendo saber da sua vida. Então, irmãos, não é uma questão de suicídio. Esse suicídio espiritual que dentro da igreja nós cometemos por não se submetermos a Deus, mas submetermos a ensinos torcidos, ensinos, diga todo engano, é uma verdade torcida. Irmãos, o engano não vem escancarado como engano. Ele vem disfarçado. Porque se eu souber que é engano, eu de cara já vou. De cara eu já vou saber que é engano. Mas se vier assim, meio maquiado, eu não vou. Por exemplo, irmãos, eu tenho bastante questionamento, principalmente pessoas que me conhecem no Brasil, que são apóstolos e tal. Eles comemoram a festa julina. Eles têm o Halloween Gospel. Eles têm a festa de fantasia. Eles têm a festa a festa do pijama, a festa do futon. Quanto é festa do colchão? Cada um leva seu futon, né? Eles têm esse monte de festa. Eu não dou opinião, cada um é cada um. Mas, irmãos, ele se mete na festa do tabernáculo, festa disso, festa daquele, se mete. Por quê? Irmãos, tem uma palavrinha lá no Velho Testamento escrito assim, perpétua. Procure no dicionário o que significa perpétuo ou eterno. As festas foi estabelecida como princípio perpétuo. A lei cerimonial, eu não vou fazer a cerimônia, mas a lei moral preciso cumprir. Por que você cumpre os 10 mandamentos? Não matarás. Você acha correto? É correto ou não correto? Não adulterarás. Correto ou não correto? Honrar pai e mãe. Correto ou não correto? Mas era do Velho Testamento. Você tem que arrancar essa parte da sua Bíblia. Porque os 10 mandamentos não é cerimonial. É o quê? Moral. Então, esse dia, portanto, será para vós um memorial, uma celebração eterna. Eterno. A grande festa eterna, ao eterno. E durante os 7 dias. Durante os 7 dias. Mas eu não vou precisar de me vestir de talite, não vou precisar de colocar pedras penduradas em mim, não vou precisar das 7 batidas na porta. Eu só vou lembrar que Deus fez isso como um memorial moral, para mim me lembrar que Ele existe, que Ele faz, e que Ele fez, faz e fará. Amém. Eu gostando ou não gostando, Ele vai ser assim. Amém? Deu para entender? Então, queridos, não é uma questão de suicídio. Jesus tinha autoridade para reivindicar no mundo do espírito e ele seria segurado. A terceira tentação está lá em Mateus 4, 8 e 9. Vamos ler?
Depois você procura lá no dicionário, né? Tornou o diabo a levá-lo agora para um monte muito alto. Mostrou-lhe todos os reinos do mundo e em todo o seu esplendor. Então, diga assim, o diabo só não mostrou os reinos. Mostrou o esplendor. Mostrou as vantagens. Então, o diabo, quando ele te pega, ele não mostra só que... ele mostra só assim, ó, olha lá. Ele te mostra as vantagens de você estar com ele. Só que é só enquanto você estiver na terra. Depois você não vai ter mais escolha. Enquanto você estiver respirando, você tem escolha. Depois disso, não. Então, vamos lá? E pois Jesus, tudo isso te darei, se prostrado me adorares. O que o diabo queria? Prostração, quebrantamento, adoração. Deixa eu falar uma coisa para você. Você tem que saber quem manda em você. De quem você é filho. Porque senão você vai se prostrar. Você vai quebrar princípios. E depois que você quebrou o princípio, o diabo vai te acusar. E depois que ele te acusar, ele vai chamar um outro para fazer você ir quebrando. Até te levar à ruína total. Porque se você tiver vida, você pode decidir. Mas se você morrer no pecado, você não pode mais decidir. Ah, mas meu pai eu falo sempre para minhas filhas, nunca me tenha com o cargo apostólico. Porque o verdadeiro não vai ser mudado. Você precisa de Jesus. Você precisa se converter. Você precisa andar com ele. Então, veja bem, olha. Terceira tentação diz respeito da capacidade de governar. O que o diabo queria mostrar para Jesus? Olha, eu tenho capacidade de governar, eu posso te dar esse governo para você. Se você andar comigo e se prostrar, eu te dou a capacidade de governar o mundo, ter saciado os seus desejos para o resto até o último dia da sua vida. Mas você não poderá morar com o Pai. Eu serei seu aio. Eu serei seu tutor. Mas não vou ser seu pai. Por isso que o diabo te oferece tutores. Não aio. Não pai. Oferece aios. Pessoas que não se importam com a sua alma. Quem se importa com a sua alma, meu irmão, não quer ver você andando assim. Ele está interessado que você cresça. E para você crescer, ele não vai nem interferir no processo de Deus. Porque às vezes as pessoas querem. Irmãos, como eu sou forçada pelos irmãos, às vezes, vocês mesmos aqui, a que eu interfira no processo, eu não posso. Porque acima de mim tem a autoridade superior. E você tem o seu livre-arbítrio. Você pode decidir. Você pode ver. Então, se assim acontecesse, se Jesus aceitasse adorar Satanás, a governar com Satanás, não teria cruz. Mas também nós não estávamos aqui. Vale um amém? O Jonas sabe que ele não me pregou, ele não escreveu isso aqui. Ele digitou essa mensagem. Ele sabe que eu estou recebendo do céu. Não teria cruz, irmãos. Ninguém poderia estar aqui, nem eu. Porque nós só estamos aqui. Se eu falar tamo, minha filha assiste lá, ela já escreve, pelo amor de Deus, mas tira o tamo. Só estamos aqui porque Jesus amou o Pai de tal maneira que se entregou por Ele. E Ele nos amou de tal maneira que mandou Jesus descer por nós. Você está entendendo? É uma aliança. É uma aliança.
É uma aliança eterna. Repreenda o espírito celular. E ainda não sabe desligar, irmão. Ainda bem que a secretária ajudou. Então, irmãos, eu tenho que cuidar, tenho que ver se o meu não está ligado, senão eu também vou ter espírito celular. Então, irmãos, presta atenção. Se Jesus aceitasse adorar Satanás, a governar com ele, porque quem você adora que te governa? Vou falar de mais baixinho. Quem você está adorando? É esse que você está colocando acima da sua cabeça. Não se iluda. O diabo quer mentir para você, dizer assim, não é bem assim não, você pode continuar fazendo e você continua amando Jesus. Não dá para sentar nas duas mesas, não dá, ou é em uma ou em outra. A quem você adora? Ah, mas eu canto na igreja, problema seu. Deus não está precisando de cantor, Deus está procurando adorador. Adorador se submete. Cantor canta, adorador se submete. Adorador não é quem canta, adorador é quem se submete à palavra. Tem gente com voz mais bonita que a da gente, a minha, com certeza, né? Mas a de vocês, mais afinado. Mas não é submisso a Deus, ele se submete a Satanás, ele adora Satanás. Então, irmãos, por isso que Deus procura adorador, Deus procura quem se submete a Ele. Você pode ter a técnica vocal que você quiser, você pode saber as notas que você quiser, você pode fazer o povo chorar, porque eu vejo assim que às vezes é só, sabe, eu faço, irmãos, me poupe, me economize, não é para tanto. Eu quero saber da sua semana, como é que foi? Submissa a Deus? Você está chorando no domingo? Qualquer dia eu vou pregar sobre adoração, eu vou acabar com vocês. Porque vocês precisam adorar a Deus, entendendo princípios de submissão a Deus. Porque eu só vou entrar no Santo dos Santos mediante a fé e obediência. Eu só vou entrar no Santo dos Santos mediante a fé e obediência. Caso contrário, eu não entro lá. Eu fico na beira, na porta, lavando os pés, tirando o pecado. Então, essa terceira tentação de Jesus foi assim, o diabo falou assim, olha, eu vou te dar, né, os reinos dessa terra. Abra sua Bíblia também em Mateus 28, 18, 19 e 20. Jesus, Senhor Jesus Cristo, sabia com certeza o que estava escrito no Evangelho. Olha lá. Então Jesus aproximou-se deles, assegurou, toda o quê? Autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, ide, fazei com que todos os povos, quantos? Da terra se tornem discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinando-os ao quê? Obedecer a tudo quanto vos tenho ordenado. E assim estarei permanentemente convosco até o tempo do fim. Então, para Jesus andar com você, você precisa estar obedecendo. Por que Jesus não me livrou? Você está obedecendo, meu irmão? Não. Então, ele não tem compromisso, está escrito ali. Ó. E, se você continuar obedecendo continuamente, ele anda com você. O que ele diz? Toda a autoridade me foi me dada no céu e na terra. Então, agora você vai fazer discípulo de quem? Da Aba? Não, você vai fazer discípulo de Jesus.
Jesus, ele se posicionou, irmão, corretamente no deserto. Você precisa se posicionar corretamente no tempo de deserto. Abra Hebreus 5, 8 e 9. Embora Jesus, sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. E uma vez aperfeiçoado, tornou-se fonte de vida eterna, salvação para todos os que lhe obedecem. Mesmo considerando o fato de ele ser o Filho de Deus, aprendeu a obediência por intermédio das aflições que padeceu. Mas coloca lá o primeiro lá que eu falei, irmãos. Cadê? O 8, o 9 agora. O 9, perdão. E uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte da salvação eterna para todos quantos lhe obedecem. Meu querido irmão, minha querida irmã, não tem mais ou menos no reino. Mesmo antes de Jesus nomear os discípulos ou operar milagres, ele precisou de passar pelo deserto. Antes de levar homens para o reino, ele suportou o deserto. Toda e qualquer mobilidade ou mobilização de Deus na sua vida vai ser conduzida ao tratamento antes. Você vai ser tratado antes. E se você obedecer, você vai ser escolhido. Se não obedecer, só foi chamado. Por isso que é tão difícil e ao mesmo tempo tão fácil. É difícil para aqueles que não entenderam a filiação. É fácil para quem é filho. Para mim, não é problema nenhum limpar. Para mim, não é problema nenhum prestar contas. Para mim, não é problema nenhum fazer as coisas para Deus. Por quê? Porque eu sou filho. Mas para você que não é, deve ser duro, hein? Fazer para o homem. Vim aqui no sábado, trabalhar. Nossa, ô perrengue. Ô perrengue. Largar suas coisas, servir os irmãos. Imagina, nem fala bom dia para mim. Você vai lá toda amável, dá um sorvete para ele. Dá um copo de suco. É um perrengue, mas se você for filho de Deus, é prazeroso, porque você sabe, esse meu irmão não entendeu ainda a filiação, mas ele vai entender. Ele vai compreender. Então se torna fácil. Não tem canseira, não tem... Você jamais vai abrir mão de servir a Deus para servir Satanás. Quantas baixadinhas as pessoas dão aí? Daniel não deu nenhuma baixadinha. Daniel entendeu a filiação, mesmo no Velho Testamento. E quando o diabo falou, só dá uma baixadinha, ele falou, não vou baixar. E quantas baixadinhas? Quantas baixadinhas em princípios? Quantos tropeços em princípios claros? Você tem claro que não é. Ninguém, não é meio termo, não está escondido, irmão. Está claro, escrito. Não é. E a pessoa dá a baixadinha dela. A adoração que o diabo precisava. Sai governando com o diabo por aí. Levando mais pessoas para o inferno. Porque você não pense que o seu comportamento não é visto porque é. Você não pensa que o seu testemunho não é visto porque é. Você pode até pensar assim, irmão, se você é maior de idade, eu posso te ensinar, mas não posso te obrigar. Se eu for sua mãe, porque eu faço isso com as minhas filhas, mas, todavia, você tem um livre-arbítrio. Todavia, a única coisa que eu posso pedir é para Deus te matar. Você quer? A gente ora agora. E eu sei que Deus me ouve. Então, meu irmão, minha irmã, não dê sua baixadinha.
Sai dessa de quebrar princípios. Porque Jesus só teve poder para nos livrar da morte, do inferno, porque ele não quebrou princípios. Ele não quebrou princípios. E eu quero que ainda você abra para mim encerrar Filipenses 2, versículo 5. Diz assim: tendo em vós os mesmos sentimentos que houve também em Cristo Jesus. 6. O qual, tendo plenamente a natureza de Deus, não reivindicou ser igual a Deus, mas, pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo plena forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos. Assim, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, entregando-se à obediência até a morte de cruz. Se você não se esvaziar do que o diabo colocou aí dentro, Deus não vai poder colocar. Ou você se esvazia, ou não dá para encher, não dá para colocar nessa taça aqui, encher ela de água e continuar colocando, vai derramar. Minha convocação é: José, para poder sair da condição de escravo, ele precisou de ser vendido e passar pela tribulação. Eu acredito que José na prisão teve seus pés amarrados. Ele foi provado, testado, humilhado. Como homem, já que vocês acham que... mas Jesus é Jesus. Vamos colocar José, então. José foi para a cadeia, foi vendido pelos irmãos. Quantas vezes você está vendendo seu irmão? E eu vou dizer uma coisa para você: o pior de tudo é que você vende para o diabo. Porque você concorda com ele está errado, e você arruma umas desculpas esfarrapadas e concorda com o diabo. Eu quero dizer uma coisa para vocês, meus queridos irmãos. Deus quer transformar você num agente poderoso de transformação dessa nação. Deus quer te usar como uma bomba atômica. Explodir o inferno. O diabo não vai poder ter autoridade, porque você vai ter autoridade nas nações. Você sabe o que é para ganhar autoridade nas nações? Você pergunta para mim, em particular, o que eu passei para ter a autoridade que eu tenho, que eu te conto. Você pensa que foi melzinho na chupeta, assim? Igual eu fazia com as minhas filhas? Foi não. Foi sangue nos olhos. O segredo está em não se dobrar. Então, meus queridos irmãos, ainda está escrito numa palavra, eu vou ler aqui para você, Gálatas 4, de 1 a 2. Eu quero que você tenha confiança que Deus quer te usar. Davi, para ser usado, teve que matar o leão, teve que matar o urso, teve que matar Golias. José teve que ser preso. Daniel teve que ir para a cova dos leões. Sadraque, Mesaque e Abednego teve que ir para a fornalha. Não tem como Deus te purificar sem te espremer. Diga assim, só que a forma como Deus espreme a gente é para nos colocar num patamar mais alto, é para nos colocar no pódio. Só tem um pódio para muitos filhos. Gálatas 4, de 1 a 2, diz assim: afirmo, porém, que durante todo o tempo em que o herdeiro é menor de idade, ele em nada é diferente de um escravo, mesmo sendo o dono de tudo. No entanto, está sujeito a tutores, administradores, até o tempo determinado por seu pai. Enquanto você não assumir sua posição de filho, você vai ter gente falando na sua vida. E às vezes é o pai e a mãe. Às vezes é o pastor que não conhece a Bíblia. Às vezes é um monte de gente aí.
um monte de irmãozinho espiritual. Mas quando você decide ser filho, somente a voz do Pai. Jesus falou, a ovelha, o filho, ouve a voz do Pai. E sabe discernir entre todas as vozes. E eu quero convocar você a ser filho. Então eu quero que você se coloque em pé, quero encerrar. Diga assim, eu sou filho de Deus. Herdeiro, co-herdeiro em Cristo Jesus. Eu jamais vou ser igual ao que eu era antes. Eu jamais vou me dobrar. Eu sei que eu poderia pedir a Deus e Deus multiplicaria o meu pão. Porque assim como Jesus fez, nós podemos fazer. Eu sei que se eu saísse daqui, Deus poderia me transladar como transladou Felipe. Mas, todavia, eu não preciso pedir isso, porque eu não vou tentar Deus. E eu sei que Deus quer que eu governe, Ele já me chamou para governar, não preciso do diabo. Você está entendendo? Você já foi chamado no ventre da tua mãe para governar em Deus. Para que você precisa do diabo? Irmãos, o evangelho verdadeiro é aquele que dá comida aos pobres, alimenta as viúvas, acolhe os órfãos, ama os perdidos, liberta. Aquele que serve os irmãos sem saber quem vai sentar na cadeira. Ai, se eu soubesse que aquele irmão fosse sentar nessa cadeira, eu não limparia. Aquele que dá. Quanto mais você dá. O fluxo da riqueza não está em deter, está em dar. O fluxo do seu crescimento não tem como você crescer sem servir. Eu entrei na Votoran sendo vendedora. Eu cheguei a gerente master por causa de um processo. Você não tem como você entrar na universidade sem prestar o vestibular. Não tem como você receber o diploma sem estudar. Não tem como você ser agraciado por Deus sem permanecer no processo. E hoje eu quero que você curva a sua cabeça. Eu quero orar com você. Fale com Deus, diga, Deus, eu quero, Senhor, crescer. Quero ser um filho amadurecido. Aquele que não se dobra. Eu quero colocar palmeira. Eu quero ser verdadeiro. Oh, Jesus. Pai, no nome de Jesus, aqui está a tua igreja. Ela é tua. Cada vida que está aqui não é minha, é tua. Ela é tua, Senhor. Ele é teu. São teus, Senhor. Não é para uma religião que eles querem vir, Senhor. Não é para uma religião. Religião está cheio. Eles precisam conhecer o seu amor. E, Pai, no nome de Jesus, eu quero pedir agora, Pai, com que eles conheçam o seu amor. Que eles possam ser tocados pelo seu amor. E que eles possam ser reconhecidos no céu, na terra, embaixo da terra como filhos. Eu quero pedir para uma moça, abraçar essa moça de preto ali, ó. Não conheço ela, não sei quem é. Alguém pode ir ali? Dona Kelly, por favor. Se levante, menina, por favor. Dá um abraço caprichado nela e ore por ela. Quero dizer para você que você precisa muito de Deus. Até hoje você tem vivido do seu jeito.
Mas Deus vai colocar um machado na raiz. Então é bom vir antes. Pai, no nome de Jesus. Pode abraçar ela e orar por ela, por favor. Não sei, não conheço. Pai, no nome de Jesus. Quebra, Senhor, nossos corações endurecidos. Quebra, Pai, nosso coração fechados. Para o órfão, a viúva, o necessitado. Para aqueles que estão perdidos. Faz nós olharmos, Senhor, como igreja. Faz nós irmos no campo. Trazer o perdido. Trazer o necessitado. Trazer o sofrido. Faz-nos, Senhor. Faz-nos te conhecer. Em nome de Jesus. Revele-se a nós. Não nos deixe, Senhor, parados, sentados nessas cadeiras confortáveis, enquanto tem gente se perdendo e indo para o inferno. Pai, o Japão espera por nós. Nós declaramos que nós enviamos essa igreja aos 4 cantos das nações para ganhar filhos e filhas, para restaurar o quebrado, para restaurar o doente, para restaurar o perdido, em nome de Jesus. Cura, Senhor, as feridas da alma, do abandono, da tristeza. Cura, Senhor. Cura, Deus. Cura em nome de Jesus. Abandono dos pais, abandono, Senhor, dos amigos, abandono daqueles, Pai, que um dia juraram suas presenças, que um dia falaram que não deixaria, mas no entanto deixaram. Cura. Cura, Senhor. Cura, Senhor. Cura, Senhor, em nome de Jesus. Na autoridade do nome de Jesus, eu desligo você daquele lugar. Eu te desligo agora. Desligo a tua alma. Em nome de Cristo Jesus. Eu repreendo todo espírito imundo. Na autoridade do nome de Jesus. Todo espírito imundo que tem te acompanhado, eu repreendo agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.